Sejamos firmes. O trecho desta noite é um tanto quanto longo. Por esse motivo, não farei a leitura da perícope inteira, mas nós vamos estudar por partes. Eu não sei como você se sente quando alguém diz para você, olha, preciso falar contigo, tá? Mas depois a gente conversa. Já passou por isso alguma vez? Para algumas pessoas, tudo bem, depois a gente conversa então. Mas quando alguém chega para mim e diz, olha, preciso falar com você, depois a gente conversa, eu não aguento. Eu falo, não, fala. Não, é que é uma conversa séria, então depois a gente conversa. Ai, pior, aí é desesperador. Não, mas fala pelo menos o assunto, né, para me preparar. Porque enquanto não tem a conversa, fico preocupado. Paulo escreve a carta aos Coríntios, fala a respeito da ressurreição, fala que Jesus ressuscitou, que ele é a primícia, é o primeiro, e que nós ressuscitaremos depois. Mas é interessante que Paulo não deixa a igreja ali a ver navios, não deixa a igreja especulando, preocupada, como vai ser. Paulo já fala um pouco de como vai ser essa ressurreição, como vai ser a ressurreição nossa também. Ele fala de Jesus, mas fala também de nós. Então, o trecho que nós vamos ver hoje, do versículo 21 até o versículo 58, fala um bocado a respeito da nossa ressurreição. Mas Paulo faz isso inspirado pelo Espírito Santo com um objetivo em mente. E o objetivo é que a igreja de Corinto fosse uma igreja firme. Até aqui Paulo falou um monte de coisas que a igreja ia precisar mudar. Um monte de coisas que a igreja ia precisar consertar. De fato, não foi nada fácil para os coríntios receber essa carta de Paulo. Porque a cada momento era um tapa diferente no rosto dos coríntios. Quanta coisa eles faziam errado. Paulo fazia um pequeno elogio. Olha, nisso aqui eu elogio vocês, viu? Nisso aqui vocês estão mandando bem. E em seguida, no entanto, nisso. E também nisso. Provavelmente eles estavam lendo a carta e pensando, olha, a situação está difícil. Está complicado demais. E no meio disso tudo, alguns não acreditavam na ressurreição do corpo. E aí Paulo fala, tem ressurreição sim, seus incrédulos. E ele começa a explicar a respeito da ressurreição, mas com um alvo, para que a igreja ficasse firme. A igreja ia ter que mudar muita coisa. Tanto individualmente, os irmãos teriam que mudar, teriam que se arrepender, alguns irmãos seriam disciplinados, alguns irmãos seriam corrigidos, a forma de culto teria que ser transformada. Mas Paulo fala a respeito da ressurreição para que eles estivessem firmes. E ele faz isso primeiro lembrando a respeito da salvação que nós temos através da certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pois bem, então a primeira coisa é que Cristo é a primícia. Ele é o primeiro, a primícia dos que dormem. Romanos capítulo 6, versículo 9, está escrito o seguinte: sabedores de que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Cristo venceu a morte, e a morte é o último inimigo a ser vencido também pela igreja, a ser vencido também por nós. É maravilhoso quando a gente
olha a história de Cristo e a gente vê a forma como Cristo venceu a morte, ressuscitando 3 dias depois. Falamos na semana passada que as teorias de que Jesus desmaiou, ou de que alguém roubou o corpo dele, que essas coisas são totalmente infundadas. De fato, os ferimentos sofridos por Cristo foram ferimentos fatais. Ele não poderia, de forma alguma, ter sobrevivido. E quando a gente vê a história de que ele venceu a morte e ressuscitou, e a gente viu também na semana passada os argumentos que atestam a veracidade da ressurreição de Cristo, nós pensamos, que coisa maravilhosa. A ressurreição é algo maravilhoso. Porque nós vemos nas Escrituras, até hoje pela manhã, nós vimos um pouco sobre a história de Talita, que ressuscitou dentre os mortos, mas alguém a ressuscitou. Ela não ressuscitou sozinha, ela não estava dormindo e, opa, estou viva. Mas ela foi trazida de volta à vida por Jesus. Jesus não. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele venceu a morte naquela ocasião. E ele foi o primeiro, porque não é o único. Cada um de nós também vencerá a morte. Uma certeza que todo mundo tem na vida é essa, que vai morrer. É uma certeza que todo mundo tem. Até que tem aquele ditado que diz que a gente começa a morrer quando a gente nasce, não é? Fiz aniversário há pouco tempo atrás e eu comemorei dizendo justamente isso. Opa, 1 ano mais perto de Jesus, 1 ano mais perto de Cristo, né? Que pode ser visto como 1 ano mais que eu vivi, mas também é 1 ano mais perto da morte. É um fato. Jesus foi o primeiro. Ele é o primeiro. Mas virá o fim e ele entregará todo o reino ao Deus e Pai. E aí nós também ressuscitaremos. No versículo 22, Paulo fala que em Adão veio a morte a todos. É o pecado original. Ele foi o primeiro. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Por que através de Adão? Porque Adão representava toda a humanidade. É o chamado pacto federativo, em que um representa todos. É assim ainda hoje em dia, né? Os nossos governantes nos representam. Adão representava toda a humanidade. Quando Adão peca, o mundo peca com ele. E a morte vem a Adão e, por consequência, toda a sua herança. A morte vem, então, a todos nós. Mas a história não acaba aí. A história perfeita de Deus continua. E a história gira em torno do ator principal. E o ator principal, o personagem principal dessa história não é Adão, é Cristo. Então Cristo vem. E se a morte entrou ao mundo através de um, a vida vem aos seus também através de Cristo. Assim como Adão morre, todos são vivificados em Cristo. Todos, quer dizer que toda a humanidade será vivificada? Peraí, cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqueles que são de Jesus ressuscitarão e também serão vivificados. No fim das contas, todos ressuscitarão, mas alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Filipenses 2, 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus e Pai. Esse dia, na volta de Cristo, quando Jesus vier e houver a ressurreição dos mortos, todos confessarão que Jesus é o Senhor. Todos o adorarão. E aí Jesus julgará, então, a todos. Mas a ressurreição de Cristo é importante para a nossa fé. É importante para que a gente se mantenha firme. É importante. Por quê? Versículo 29. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Porque se batizam por causa deles. E porque também nós nos expomos aos perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem,
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. A ressurreição é importante. Paulo volta a falar daquilo que nós vimos na semana passada. Porque se Cristo não ressuscitou, então os homens também não ressuscitam. E se nós não ressuscitaremos, o que será de nós? Se tudo o que resta para o homem é a morte, por que somos batizados? Por que professamos a nossa fé? Se o fim é apenas a morte, o que estamos fazendo aqui, neste domingo frio de Dia dos Pais? Se tudo o que resta é a morte, vale mais a pena ficar fazendo churrasco até meia-noite na laje do que ir à igreja. Porque se tudo que resta é a morte, então comamos e bebamos. Porque amanhã vamos morrer. Coma, beba, faz tudo o que você quiser. Mas, Paulo diz, não é assim, no entanto. Interessante que Paulo fala, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? É possível que Paulo realmente tenha sido jogado às feras. É possível que a alegação aqui de Paulo tenha sido literal, sim. Que ele, nas suas prisões e sofrimentos, tenha sido jogado em coliseus para lutar contra feras. Não sei se vocês sabem, mas era um costume do Império Romano fazer com que prisioneiros lutassem contra feras no Coliseu. Que tipo de feras? Tigres, leões, leopardos e coisa do tipo. Não sabemos se Paulo está usando isso como um eufemismo, no sentido de que, olha, eu enfrentei muitas dificuldades em Éfeso, ou se ele realmente chegou até a passar por uma situação como essa, porque não está registrado no livro de Atos, nem em nenhum outro livro da Bíblia. Mas Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, e se eu não vou ressuscitar, então toda a luta é em vão. Todo o sofrimento da igreja é em vão. Toda dor é em vão. Mas não é assim. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Já ouviu aquele ditado? Diga com quem tu andas e eu te direi quem és. É esse ditado. Paulo está dizendo, olha, tem um pessoal aí que não acredita na ressurreição, que diz que Cristo não ressuscitou e que nós também não ressuscitaremos. É como se Paulo dissesse, não anda com esse pessoal aí não. E nós vivemos numa época em que a ciência é o máximo. Tudo é a ciência, é a ciência. E alguns pastores, algumas igrejas se rendem à ciência. Cientificamente falando, alguém pode ressuscitar? Não pode, não é? Cientificamente falando, é impossível. E aí, por isso, alguns pastores, algumas igrejas falam, olha, cientificamente não é possível ressuscitar. Então, a ressurreição aqui é uma alegoria. É só uma história para dizer a ressurreição dos valores, a ressurreição do amor, a ressurreição disso. Não é ressurreição literal. Não, o que Paulo está dizendo é a ressurreição é literal. Jesus ressuscitou. E aí alguns vão dizer, como é que os mortos ressuscitam? Peraí, que história é essa? Ressuscita? Como? E com que corpo virão? Agora confessa aí. Você também se fez essa pergunta já, né? Ah, se nós vamos ressuscitar, como a gente vai ressuscitar? Com que corpo a gente vai ressuscitar? Até que tem gente que tem medo de cremação, né? E fala, olha, se eu for cremado, como é que eu vou ressuscitar depois? Não me crema não, né? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, o corpo que está ali no caixão, ele vira pó do mesmo jeito, tá? Com o tempo ele se desfaz, acaba. Então não precisa ter essa preocupação com cremação, se vai ser sepultado, o que vai acontecer com você, não se preocupe. Mas muitos se questionam isso. Como que vai ser? Será que quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar careca? Será que eu vou ter os meus longos cabelos da minha adolescência? Ah, mas se eu ressuscitar em corpo, peraí, ressurreição, então eu vou ter um corpo. E se eu sofrer um acidente depois que eu ressuscitar, eu vou morrer de novo? E aí eu ressuscito de novo? Como é que vai ser isso? Irmãos, o pessoal daquela época não era diferente da gente. Eles também tinham suas perguntas, eles também tinham seus questionamentos. Nós sabemos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas Deus nos revela algumas coisas justamente porque foi o próprio Deus que colocou no nosso coração
esse desejo, essa busca por conhecimento. A ciência evoluiu tanto porque Deus deu ao homem esse desejo de buscar respostas. Isso é uma coisa boa, só que a gente tem nossos limites e a gente tem que saber onde parar. A gente precisa ter cuidado. Deus nos fala algumas coisas sobre como será essa ressurreição. Então ele já começa aí mais uma vez cutucando os coríntios, no versículo 36, insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, opa, primeira coisa, esse nosso corpo de hoje é como uma semente. Então a gente sabe, nosso corpo não vai ser igual a esse. Esse corpo é uma semente. É o que está escrito aqui no texto. E ele fala mais em seguida. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Opa, o corpo que a gente vai ter na ressurreição vai ser um corpo apropriado com a semente. Então, se seu corpo hoje é a semente, o corpo que você vai receber vai ser de acordo com a semente que veio do Senhor, né? Com a semente do Senhor. Continua. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glórias. Opa, olha, dando mais dicas de como vai ser o nosso corpo. Corpo terrestre é a semente. É o que vai morrer para que venha um novo corpo. Esse novo corpo é um corpo celestial, é um corpo diferente, com uma glória diferente. Continua no 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Entendeu? Simples, não é? Claro. Preto no branco, como se diz, né? Bem simples. A questão é o seguinte: esse nosso corpo hoje ainda é um corpo corrupto. Ainda é um corpo afetado pelo pecado. Nós vivemos a era do chamado já e ainda não. Porque nós já fomos santificados em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Juridicamente, nós já estamos perdoados dos nossos pecados. Juridicamente, quando o Senhor, o Supremo Juiz, olha para mim, olha para você, Ele não enxerga o nosso pecado, mas Ele enxerga a justiça de Cristo que é imputada a mim e a você. E nesse sentido, então, nós já somos santos, já somos irrepreensíveis, porque o juiz já deu a sentença justo. Não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. No entanto, ou ainda não, é porque nós ainda habitamos corpos corruptos, afetados pelo pecado. É por isso que mesmo nós sendo declarados santos, ainda pecamos, ainda falhamos, ainda erramos. Há alguns crentes que acreditam que é possível nessa vida se tornar perfeito, se tornar plenamente santo. A ideia, por exemplo, de John Wesley acreditava que se você jejuasse muito, orasse muito, lesse muito a Bíblia, um dia você se tornaria perfeito. Bom, com ele não aconteceu isso, ele morreu e ainda não era perfeito. No entanto, nós sabemos que ainda habitamos num corpo corrupto. Este corpo corrupto, um dia vai morrer, um dia vai acabar. E é então, o que é corrupto vai ressuscitar incorrupto. O nosso novo corpo não terá pecado algum. Nós já não estaremos mais debaixo da influência do pecado, e na ressurreição não seremos mais capazes de pecar.
porque habitaremos em um corpo incorrupto. Esse nosso corpo hoje possui desonra, não porque a matéria é má, mas porque está debaixo da ação do pecado. Mas vai ressuscitar como um corpo glorioso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. O nosso corpo hoje é fraco, não é? Dá uma topada com o dedinho do pé na quina aí do pé da mesa para você ver se o corpo é fraco ou não é. Dói demais. Se eu bater o cotovelo aqui, ó, pode ser uma batidinha leve. Dificilmente eu não vou dizer pelo menos um ai, dói. Nosso corpo é limitado, é fraco, nós ficamos enfermos. Eu, por exemplo, não posso ficar descalço. É impressionante, tem gente que fala que isso é psicológico. Mas se eu ficar uns 15 minutos sem meia, eu começo a espirrar. Uma coisa impressionante. Desse jeito aí. É impressionante. Mas o nosso corpo é um corpo fraco, frágil. A gente tropeça, cai, bate. Quando eu fazia aula de música, um colega meu morreu porque ele tinha saído da aula, estava chovendo. Onde a gente tinha aula era uma descida muito íngreme. Estava chovendo, ele escorregou, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Nosso corpo é extremamente frágil, fraco. Mas na ressurreição nós teremos um corpo glorioso, com poder. Como que é esse poder? Como será? Será que eu vou conseguir voar? Será? Não sei, aí eu já não sei, aí a Bíblia não fala, o que a Bíblia não fala, quem sou eu para falar? Eu que não vou arriscar aqui e dizer, Deus me revelou que você vai voar. Ai de mim tal coisa, onde a Bíblia se cala, a gente se cala. A Bíblia diz que vai ter poder. Como é esse poder? Daqui a um tempo a gente conversa, porque a gente vai ressuscitar e a gente vai ver como que vai ser. Mas vai ter poder. E um texto interessante sobre isso é Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse corpo humano, hoje, pecaminoso, carnal, está sujeito às leis desse mundo. Mas nós aguardamos a nossa pátria celestial, o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Agora, peraí. A gente leu em João capítulo 20, que quando Jesus apareceu ali na sala, como que estava a casa? Com as portas trancadas. E Jesus mesmo assim entrou. Será que a gente vai ser capaz de atravessar paredes? Não sei, só sei que o texto diz que vai ser igual ao corpo de Jesus, semelhante ao corpo de Jesus em sua glória, com poder. Como exatamente é isso? Mais uma vez digo que não posso dizer, porque onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Versículo 49, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, se encontrarão com Jesus e com o corpo glorificado. Mas quem estiver vivo será transformado. Quando Paulo diz nem todos dormiremos, o dormir é um eufemismo para a morte. Quer dizer que nem todo mundo vai morrer, mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Um abrir e fechar de olhos. Piscou. Opa! Corpo novo. Corpo transformado. Corpo glorificado. Quem sabe na nossa geração? Quem sabe no próximo dia e a hora? Só o Senhor sabe. Bom, eu escolho manter essa esperança. Quem sabe ainda na nossa geração, o corpo será transformado com um corpo incorruptível que estará revestido de imortalidade. Um corpo com poder que não sofrerá mais a morte.
não morrerá jamais, não haverá mais morte no reino de Deus. Nos novos céus e na nova terra, vida eterna, é um corpo incorruptível, um corpo que não será possível sofrer a morte. Versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte? A sua vitória. A morte, que é o terror dos homens, o terror de todos desde o princípio, que causa o pânico, o desespero. A morte finalmente será derrotada. E aqueles que vivem em Cristo, aqueles que creem em Cristo, têm a certeza da ressurreição, da vida eterna. Uma vida eterna com alegria eterna, com plenitude, com um corpo glorificado, com um corpo revestido de poder, com um corpo incapaz de pecar. Onde está a morte, a sua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte e eu e você, se cremos em Cristo, também vencemos a morte com Jesus. E aí o versículo 58 é a razão da qual Paulo está dizendo tudo isso. A razão da qual Paulo está gastando um tempo para explicar isso para os coríntios e para explicar isso para mim e para você. O Espírito Santo quis que nós soubéssemos disso. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Firmes. Seja firme. Tenha sua fé bem firmada naquele que te salvou. Seja decidido, não fique em cima do muro, não. Uma hora está com a fé firme, outra hora está com a fé fraca. Uma hora quer seguir a Jesus, custe o que custar, e na outra hora pensando se vai para o mundão, se desiste de tudo. Seja firme, inabalável. Seja inabalável, meu irmão. Seja inabalável, minha irmã. Lutas, aflições, nós passamos. Todo mundo passa. Olha a aflição que o nosso Senhor Jesus passou naquela cruz por sua causa. E você ainda quer se sentir injustiçado pelo Senhor, pelos problemas que você passa? Jesus tomou aqueles pregos nas mãos por sua causa. Ele foi cuspido por sua causa. Colocaram nele uma coroa de espinhos por sua causa. Como nós ainda temos coragem de nos sentir injustiçados quando sofremos alguma coisa? Como nós não temos vergonha na cara? Como nós ainda queremos cobrar a Deus de alguma coisa e dizer: Deus, eu mereço isso, aquilo e aquilo outro? Deixe-me te dizer mais uma vez uma verdade: o que eu e você merecemos é o inferno, é a destruição eterna. Mas Jesus sofreu o que sofreu, foi humilhado mesmo sendo santo, foi humilhado mesmo sendo todo-poderoso, para que eu e você pudéssemos viver, para que eu e você pudéssemos, na volta dele, ter este corpo glorificado, ter a vida eterna, ter a ressurreição, e essa ressurreição em comunhão completa, plena com o Criador e eterna. Ele sofreu isso por mim e por você, e você vai ressuscitar e viver essa vida plena. Portanto, seja firme na palavra do Senhor, seja firme em Cristo, seja inabalável, seja sempre abundante na obra do Senhor. Fé firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? Seja firme no testemunho do Evangelho, seja firme na pregação, seja firme na leitura da palavra de Deus, seja firme na oração, seja firme na comunhão na igreja, irmãos. Precisamos congregar juntos. Seja firme, seja abundante na obra do Senhor. Abundante, faça muito. Ore muito. Jejue muito. Pregue muito. Muito, seja abundante. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Paulo não lutou contra as feras em vão. Estevão não foi apedrejado em vão.
Tiago não foi decapitado em vão. Pedro não foi crucificado de cabeça para baixo em vão. Hoje, nossos irmãos na Coreia do Norte não são condenados à morte em vão. Na Eritreia, nossos irmãos não são confinados à prisão perpétua dentro de um pequeno quadradinho de metal em vão. Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Seja firme, seja abundante, porque a vida eterna nos é prometida e é garantida por aquele que ressuscitou primeiro. Porque Jesus ressuscitou, porque Ele venceu a morte, é que nós temos a certeza que também venceremos. É que temos a certeza que também ressuscitaremos. A vida eterna, meus irmãos, a vida não acaba aqui. E é a vida eterna de glória, num corpo novo, glorificado, com alegria plena, com felicidade plena. Você chora hoje? Próxima vez que você chorar, que você derramar uma lágrima, lembre-se que você só vai fazer isso aqui. Que na vida eterna você nunca mais vai derramar uma lágrima sequer. Quando você estiver com seu coração angustiado, lembre-se que é só aqui. É por isso que Pedro chama os nossos sofrimentos aqui na terra de leve e momentânea tribulação. Que perto da eternidade, os nossos anos de vida aqui são um momento. E perto da alegria e da glória que nos aguarda, o sofrimento daqui é leve, não é nada. Sejam firmes, irmãos. Sejam inabaláveis. Sejam abundantes na obra do Senhor. Tenha suas prioridades bem definidas. Viva para a glória daquele que te salvou. Viva para a glória daquele que vive e que voltará. Que o Senhor nos capacite a ter essa fé viva, eficaz, inabalável, até que Ele venha, ou até que nós iremos ao seu encontro. Louvado seja o Senhor.